Eu quero cumprimentar a todos os ouvintes com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor João Batista, da nossa igreja evangélica pentecostal do Brasil para Cristo em Santa Maria Norte. Quero agradecer, irmãos, antes de mais nada, primeiramente a Deus pela oportunidade de participar deste projeto de leitura do Novo Testamento, assim como agradecer também a nossa pastora presidente, pastora Luíde Ramos, e ao pastor Gedeon Júnior, pela confiança que eles estenderam não somente a mim, mas a cada um dos participantes, daqueles que já gravaram seus áudios, dos que ainda estão gravando, dos que vão gravar os seus áudios. Hoje nós vamos iniciar a leitura da primeira epístola de João. Nós falaremos hoje um pouco sobre o autor do livro. Quando foi escrito, qual foi o propósito, a quem foi escrito. Depois nós faremos um breve comentário, irmãos, apenas do capítulo 1. Então eu quero te pedir que você ouça esse áudio até o final. Amém? Em nome de Jesus. Amados, embora não haja nenhuma referência no que tange ao autor dessa epístola, eu, particularmente, eu acredito que seja o mesmo autor da primeira epístola, seja também o autor das duas epístolas seguintes, assim como do Evangelho, segundo escreveu João, e do Apocalipse, por conta da semelhança literária. A gente observa detalhes nos livros que são bem parecidos. Esse livro, provavelmente, segundo alguns estudiosos, foi escrito quando João estava em Éfeso e foi dirigido à igreja da Ásia Menor. Hoje, ela é chamada de Turquia, mas era chamada Ásia Menor, por volta do ano 80 e 95. O objetivo do livro era para rebater algumas heresias que estavam sendo disseminadas por pessoas que já haviam saído da igreja, nem estavam mais na igreja, conforme está escrito lá no capítulo 2, versículo 19. O escritor, ao longo da sua epístola, ele vai refutando as argumentações de tais pessoas. E ele faz, então, algumas comparações entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Essas comparações nós vamos vendo no decorrer, no passado da epístola. Daí nós vamos fazer um comparativo, irmãos, entre essa epístola de João e o Evangelho de João, que já foi tão bem explanado pelo nosso amado pastor Antônio, pela sua equipe lá no Piauí. O que dá para a gente perceber na escrita dessa epístola é que o apóstolo escreve ela na terceira pessoa do plural. A gente acompanha logo no capítulo 1 a maneira como ele descreve, a maneira como ele fala. Não é contando uma história de alguém, é ele vivendo essa experiência. Então nós vamos fazer a leitura, já que são poucos os versículos desse capítulo, nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo 1, que começa assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela temos dado testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão
é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos, porém, os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. A sua palavra não está em nós. A maneira como João descreve, irmãos, ele não descreve só contando uma história. Ele está falando da experiência dele com Cristo. Ouvir o próprio Cristo, ver com seus olhos esse Cristo. E a experiência mais marcante, eu acredito, talvez seja as suas mãos tocaram o Messias. Daí eu fico pensando, e vou parafraseando, não tem na Bíblia, mas quantas vezes João, por ser judeu, deve ter ouvido nas sinagogas ou no próprio templo a respeito da Torá, a respeito do Pentateuco. Deve ter ouvido sobre o Emanuel, o Deus conosco, sobre a vinda do Messias, do Cristo. Agora, ele começa a escrever por experiência, querido. É a experiência própria. É ele, aquele que andou com o Cristo, aquele que viu o Cristo, que tocou esse Cristo. E o escritor fala dessa experiência, mas ele fala com objetivo. Qual é o objetivo? Para que haja comunhão, e não somente da igreja, do homem com Deus, mas ele fala de uma comunhão maior, a comunhão entre os próprios irmãos. Eu me pergunto, como é que eu posso ter comunhão com Deus, irmãos, e não ter com meu irmão? Como é que eu consigo dizer que tenho comunhão com Deus e não consigo ter comunhão com aquele que também é de Deus? Tem algo errado aí. Ele continua dizendo, Deus é luz. Deus é luz. E como eu posso dizer que tenho essa luz na minha vida quando eu ando nas trevas através das minhas atitudes, querido? Às vezes as pessoas dizem, olha, eu não posso ter comunhão com tal pessoa porque essa pessoa está no pecado. Eu não tenho pecados, mas ele tem pecados e eu não posso andar com ele. Irmãos, quando eu digo isso, eu já estou pecando, conforme diz o apóstolo. Pois o sangue de Jesus, esse sangue do Senhor Jesus Cristo é exatamente para isso, para remir pecados, para remissão dos nossos pecados. Mas eu não quero ficar só lá na história da Ásia Menor. Sabe por quê? Porque esse livro não foi escrito para 80 ou 95 depois de Cristo. Não. Esse livro foi escrito para os dias de hoje. João não escreveu essa epístola para a Ásia Menor apenas, para uma igreja que existia naquela época. Ele escreveu para os dias de hoje. E quando eu estava lendo esse livro, fazendo comparação com o Evangelho de João e com o Gênesis escrito provavelmente por Moisés, eu nesse primeiro capítulo da epístola, no primeiro capítulo de Gênesis, no primeiro capítulo do Evangelho, 3 palavras, elas se encontram nesses livros. Por isso eu disse que
Eu fico imaginando, às vezes, João ouvindo nas sinagogas, no templo, ouvindo esse Gênesis ser dito, ouvindo sobre o Êxodo, ouvindo sobre os livros de Levítico, de Número e Deuteronômio, ouvindo Salmos. E aí 3 palavras se destacam nesses 3 livros. É a palavra princípio, a palavra luz, a palavra verbo. Princípio por quê, irmãos? Porque o Gênesis começa assim dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, no princípio. Aí João vai escrever, inspirado pelo Espírito Santo, o seu evangelho, o evangelho segundo ele mesmo, e aí o que acontece? Ele começa dizendo, no princípio era o verbo. E aqui na epístola, João diz o que era desde o princípio. Porque o princípio é o início de tudo, irmãos. É o começo de tudo. Sabe, tem pessoas que começam o dia e dá errado. Ele diz, o dia vai ser péssimo porque ele começou ruim. Princípio. O princípio. Essa é a primeira palavra. Deus está no princípio de tudo. Na verdade, Deus não é só estar no princípio. Ele é o princípio de tudo. Quando ele cria a terra, ele percebe que ela estava sem forma e vazia. Ela não era sem forma, ela estava sem forma. Lembre dessa palavra. Lembre desse verbo. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Quando uma criança nasce, já reparou? Os pais, os avós, os amigos dizem, glória a Deus, graças a Deus. Porque Deus está no princípio ali. Minha mãe fez isso. Minha mãe dizia para mim, desde quando pequeno, minha mãe dizia, nossa Deus, mas é lindo. E foi dizendo isso. Até o dia que eu mudei para Brasília, encontrei o espelho e falei, meu Deus, mamãe me enganou. Mas vamos esquecer essa parte. Segunda palavra, irmãos, é a palavra luz. Sabe? Deus determina a luz sobre uma terra sem forma e vazia, para fazer coisas acontecerem a partir desse instante. Ele primeiro determina, haja luz. Versículo 3 e no versículo 4. Ele vê que a luz é boa, faz separação entre a luz e as trevas. Sabe quem é essa luz? Essa luz ela é repetida lá no Evangelho de João, versículo 8, versículo 9. Diz assim, não era ele a luz? Não era ele a luz, perdão, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo o homem que vem ao mundo. Ele está falando de João Batista, que não era a luz, mas que testificava da luz que era Jesus Cristo. Essa luz é Jesus. Essa luz é o nosso Cristo. E aí, então, nós vamos falar da palavra mais importante, verbo. Sabe, irmãos, quando eu comecei a estudar, teve uma professora minha que me falou algo interessante sobre o verbo. Eu fiz uma pesquisa e descobri, verbo, segundo o dicionário, é toda palavra que indica ação, estado ou fenômeno. Mas uma professora minha, muito tempo atrás, ela disse para mim, verbo é aquilo que dá sentido à frase. Dizia ela, uma frase sem verbo é uma frase sem sentido. Uma frase sem verbo é uma frase sem sentido. Tudo que nós lemos aqui na Epístola de João, quando ele fala a respeito desse Cristo que ele vivenciou, quando ele cita esse Cristo como o verbo da vida, quando ele fala sobre essa comunhão que nós temos que ter com o Pai, quando ele fala que esse Deus é luz, e se nós dissermos que não tem pecado, já estamos pecando, e o sangue de Cristo não tem valor na nossa vida, porque o sangue é para perdoar os nossos pecados, para
nos limpar, nos purificar dos pecados. Se não temos pecados, o sangue não tem efeito. E eu quero dizer para você, o verbo, segundo minha professora, é aquilo que dá sentido a uma frase. Quando João escreve no Evangelho que no princípio era o verbo, e aqui ele diz novamente que era o verbo, ele está dizendo que esse verbo é o que dá sentido à vida. É o que dá sentido à vida. Agora vamos refletir sobre isso para a nossa vida. Sabe, tem aqueles dias em que parece que nos falta uma luz para nós seguirmos no caminho. Sabe, aquela vontade, eu digo porque senti isso muitas vezes, aquela vontade de, mesmo num emprego bom, não ir trabalhar, não tem mais força, não gosta mais. Ou quantas vezes, quantas pessoas não têm vontade de voltar para casa, queridos. Você fala família, que família? Você fala finanças, mas que finanças? Sabe quando a pessoa coloca a cabeça no travesseiro e percebe que o dia não foi bom e o dia seguinte não será diferente desse dia de hoje? O que eu quero dizer para você é o seguinte, que quando João fala que o que era desde o princípio, João agora teve uma experiência com esse Deus, com esse Cristo. A tua história começa quando Cristo entra na sua vida. O princípio da sua vida é nesse instante. A frase começa a ter sentido quando o verbo é colocado nela. Sua vida começa a ter sentido quando Cristo começa a entrar nela. Nós somos sem forma e vazia enquanto não temos essa luz. Mas Ele lança essa luz sobre cada um de nós e começa a falar verbos para nós. E se você olhar o livro de Gênesis, você não vai ver essa palavra verbo. Mas você vai ver verbos sendo colocados durante todo o capítulo 1 de Gênesis. Diz que Deus criou. Criou é um verbo. Diz que a terra estava sem forma. Isso é um verbo. Mas disse Deus, haja luz, e houve luz. Haver é um verbo. Mas o mais lindo está lá no versículo 26, quando Deus não faz o homem. Ele diz, façamos o homem. Então, para hoje, eu quero te dizer, se o princípio não foi tão bom assim, entenda que Deus, Ele quer mudar a tua história a partir de hoje. Ele quer ser o verbo dando sentido à sua vida a partir de hoje. Ele quer ser essa luz que ilumina a sua vida a partir de hoje, independente dos seus pecados. Ele quer mudar a tua história. Basta você acreditar. Coloque isso no seu coração. João não estava contando uma história, ele estava falando da experiência dele. E ele diz, e vou-lo anunciamos a vida eterna. Porque agora ele viveu isso, essa vida eterna estava nele. Deus quer fazer isso contigo também. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Nós encerramos por aqui o capítulo 1. Mas antes de encerrar, eu quero pedir para você, não esqueça de se inscrever no canal da igreja. Não esqueça de apertar o joinha. E lá embaixo tem a parte dos comentários. Faça o seu comentário. Dê a sugestão. Coloque seus pedidos de oração. E que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus Cristo. E depois, amanhã nós estaremos de volta. Fique com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.